melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Senhor, meu Deus, vem falar o nosso coração. Venha, meu Deus, tocar. Porque é impossível agradar ao Senhor sem uma fé verdadeira, meu Pai. Uma fé que produza, uma fé que não fique estagnada, mas que produza a 30, a 60 e a 100 por um. Então, meu Deus, toca no coração dos irmãos, dos amigos que estão aqui, para que todos sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Uma vez cheio do Espírito Santo, ninguém é igual. Ninguém continua a mesma pessoa. Por isso, Deus, aprove ao Senhor enviar o Espírito Santo
para que sejamos testemunhas do Evangelho. Sem o Espírito de Deus não há vida. Sem a tua presença não há vida. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que nenhum aqui fique vazio, só cheio do conhecimento, mas vazio da fé. Assim eu te oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém. Amém. Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Diga, dispensação da graça de Deus. Grife isso aí. A mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dada, conhecer o mistério. Vou ler de novo. Pois, segundo uma revelação, ou seja, não é qualquer um que conhece a dispensação da graça de Deus. Não é qualquer um que entende sobre isso. Mas ele diz, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia. Fecha os teus olhos. Então, a Graça foi uma mulher, teve muitos filhos. Ela teve filhos e filhas, como Jó. E cada filho da Graça fez o que queria fazer da vida, como os filhos de Jó. Jó é um exemplo da graça, porque ele orava, jejuava, clamava pelos seus filhos. E a dona Graça cuidava da roupa dos meninos quando eram crianças. Ela deu de mamar a todos eles, ela fazia comida, fazia tudo. Mas quando eles se tornaram adultos, se tornaram prostitutos, se tornaram pessoas maus, maledicentes, cheios de coisas ruins no coração, fazendo o que não deviam. E aí não permaneceram na casa da dona Graça, saíram, cada um saiu para o seu lugar. A dona Graça era uma grande empresária que tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Toda a cidade não havia alguém mais rico que a dona Graça. Mas os seus filhos, herdeiros naturais, ficaram pobres quando saíram da casa dela. Ficaram miseráveis. Morando nas ruas, esperando o sopão
que os ungidos da madrugada levavam. E eles comiam o resto de outros. E assim, os filhos da Dona Graça, mais de 12, bem mais de 12, ficaram miseráveis. E aí a Dona Graça, muito triste, porque a casa dela era uma casa enorme, muitos quartos, suítes, sala de jogos, tinha tudo, piscina, quadra. Ela disse, eu não quero morar nessa casa só. Então, ela começou a adotar crianças recém-nascidas para poder criar. Porque ela tinha um sentimento de mãe muito grande, o que ela queria era educar filhos que pudessem conviver com ela. E assim ela fez. Ela adotou vários filhos e filhas e a casa dela ficou cheia de meninos. Mas eram muitos, muitos meninos. Menino dá trabalho que só, não dá? Menino dá despesa. Mas a Dona Graça era tão rica que ela não se incomodava com a despesa. E o trabalho também para ela não pesava tanto porque ela contratou empregados. Ela contratou empregados para cuidar das crianças. Então ela colocou tanto os empregados quanto as crianças que ela tinha na casa, para que ninguém ficasse sem ser cuidado. E os empregados todos os dias tinham que cuidar daquelas crianças e fazer com que aquelas crianças não se tornassem os adultos que os filhos da Dona Graça se tornaram. A grande batalha da Dona Graça era não deixar que a história se repetisse. E se você fizer uma analogia do que eu estou dizendo, foi exatamente isso que aconteceu na Bíblia. João capítulo 1 diz que o Senhor veio para os seus, mas eles não o receberam. Ou seja, os filhos naturais, o Israel, não recebeu. Mas os que foram adotados, como disse aqui o apóstolo Paulo, co-herdeiros, co-participantes, estes passaram a ter direito a morar na casa da Dona Graça. A grande questão é que a briga é para que a história não se repita com esses novos filhos. Gente é gente. Do mesmo jeito que os primeiros não prestaram, aqueles que vieram depois deles também podem não prestar se não forem muito bem orientados. Então, irmãos, todos são filhos da graça. Mas uns rejeitam a graça e outros a recebem. Mas como é que eu sei que aquela mãe é recebida pelos filhos? Ou pelos novos filhos? Quando os novos filhos olham para o sofrimento daquela mãe e tudo que ela passou com os primeiros filhos e reconhecem que ela poderia ter deixado eles órfãos, poderia ter deixado eles lá nos abrigos das crianças órfãos, mas ela com muito amor resolveu resgatá-los de lá e fazer deles os filhos que ela não teve outrora, ou seja, deu a eles a honra de se tornarem filhos da Dona Graça, a maior empresária daquela cidade, a mulher mais rica, e por conseguinte herdeiros da mesma herança que os primeiros filhos.
Mas será que esses segundos filhos, os que foram enxertados nessa família, os que foram adotados, eles vão compreender a responsabilidade que eles têm de não repetir a história dos primeiros filhos? Será que eles vão dar o mesmo trabalho que os primeiros filhos deram? Será que o coração deles vai ser tão duro quanto os primeiros? Que por mais que a dona Graça tivesse dito, dai-me o teu coração, eles não deram? Por mais que a dona Graça tivesse dito que não adiantava fazer festas, celebrar quaisquer tipos de eventos, luas novas e etc, sem fazer aquilo que realmente era o que ela esperava. Então ela vem falando a mesma coisa, tanto para os primeiros, como para os segundos filhos. Amém? Agora você está aqui na condição de adotado. E como adotado, isso já te dá aquele pensamento, puxa, eu podia estar lá num local como alguém rejeitado pelo pai e pela mãe. Mas essa mulher veio e me adotou e me colocou na casa dela e me deu de comer, de vestir, do bom e do melhor, e ainda sou participante da herança dessa mulher. Será que eu não vou valorizar o que eu recebi? Será que eu vou ser tão ruim quanto os filhos naturais que não quiseram ter juízo? Então a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para trazer o quê? O entendimento sobre o pecado que cometeram os primeiros filhos, sobre o juízo que devemos fazer sobre isso, e sobre a justiça de uma vida que possa finalmente honrar a Dona Graça. Amém, pessoal? Vocês entenderam? Então, isso que eu estou falando é para que vocês comecem a entender o mistério desse termo aí, dispensação da graça de Deus. Porque ela foi confiada, segundo o apóstolo Paulo, no versículo 2 do capítulo 3 dos Éfesos, ele diz, a mim confiada para vós outros. Então, foi confiada a mim para vós outros. Pois segundo uma revelação que ele teve, ele disse, me foi dado conhecer o mistério. Primeiro, diga o mistério do reino de Deus. Segundo, mas antes do segundo, o mistério do reino de Deus, abra em Marcos capítulo 4, versículo 11. Quando ele fala a parábola do semeador, e ele fala das sementes, as sementes que caem à beira do caminho, em cima da rocha, no meio de espinhos e em terra boa, muitos não entenderam o mistério. Mas ele diz aqui, verso 10, e quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós, mesma coisa que Paulo diz aqui em Efésios, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam,
e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aí você pode perguntar assim, então ele não quer que o povo se converta? Irmãos, somente na condição de filho da Dona Graça é que você pode participar dela. É que você pode participar da riqueza que ela tem para te dar. A pergunta que eu faço a você é: você daria o que é seu de herança para um estranho? E deixaria os seus filhos sem nada? Claro que não. Mas você tem o que é seu dado a conhecer somente a sua família. O que você tem ou deixa de ter, somente o que aqueles que estão com você sabem, ou não é? E por isso que Deus, Ele deixou uma herança enorme por meio da graça. Mas isso não é para qualquer um. É somente para aqueles que são verdadeiramente filhos dela. Na carta aos Éfesos, no capítulo 2, ele diz assim, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, quem é filho dessa graça? Os naturais já não são. Ou, melhor, foram embora. Não estão na casa dela. Um dia, eles vão voltar com o rabinho entre as pernas. E vão ser recebidos como a história do filho pródigo, lembra? Aquela história do filho pródigo, ela vai acontecer com Israel. Eles vão perceber o que perderam e vão voltar para casa. E vão voltar para a Dona Graça, porque é pela graça que eles vão ser salvos. Mas quando eles entenderem isso, é que eles vão voltar. Por isso que vão vir 7 anos de juízo, onde eles vão apanhar. Pois o pai que ama o filho não nega o açoite, não esconde a vara. Então são 7 anos de vara. E eles vão aprender que fora de casa, eles só vão passar aquilo lá. Vão voltar para casa. Mas até lá, nós fomos chamados como filhos, co-herdeiros, co-participantes. Nos foi confiado o mistério do reino para que a gente possa assumir um posicionamento que eles não assumiram perante Deus. E assim, quando Jesus fala, ele diz que é dado a conhecer somente aqueles que estão com ele. Então você tem que estar com Cristo. Você tem que estar na graça de Deus. E a Bíblia diz que só há graça na vida da gente quando nós temos uma fé que não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Essa fé que eu falo não é uma crença. Ele diz aqui no texto, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso o quê? Essa fé. Não vem de mim, não vem de você, não vem de homem algum. Essa fé é dom de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem quer fé, peça a Deus. Porque muita gente tem fé, mas não é a fé que é falada aqui nesse texto. Você pode ter fé para ser um religioso e estar aqui sentado aqui na minha frente. Mas o que essa tua fé natural faz contigo? Ela te faz sacrificar a tua vida para Deus? Se você não vive uma vida de sacrifício para Deus, você ainda não tem o dom da fé. Ah, bispo, mas eu tenho o dom de línguas. O diabo também tem.
Se você encontrar um dia com Satanás aí nas esquinas, ele vai falar em língua com você. São línguas celestiais, ele veio de lá. Então, por que os crentes buscam tanto dons? E o primordial dom que pode produzir a maior dádiva, que é a herança eterna, que é a salvação, que é fazer parte da graça, da casa da graça, fazer finalmente parte da igreja, ser corpo de Cristo, 90% dos crentes não tem. Imagine essa época de pandemia. Muitos crentes ficam em casa, muitos crentes não vão a culto, muitos crentes não evangelizam, não ganham almas, porque estão com medo. Enquanto os crentes estão com medo, homens e mulheres que nem crentes são muitas vezes, que não tem nada a ver com nada, que até são totalmente ímpios ou ateus, estão dentro dos hospitais na UTI brigando para salvar vidas. E aí eu pergunto, você acha que você tem uma fé? Essa fé aqui, que Paulo fala sobre a salvação, ela é dom de Deus. Quando você tem porque Deus te deu. E quando você tem uma fé que Deus te deu, você jamais vai produzir outra coisa senão aquilo que agrade ao Senhor. A tua vida muda. A tua mentalidade muda. O teu caráter muda. A tua maneira de pensar vai mudar. Tua personalidade, as tuas reações vão mudar. Tudo vai mudar. Se você diz que tem fé e não mudou, então não tem fé. Tem. Natural. Humana. E o homem acredita em tudo. Até em Saci Pererê. Mas você quer ver? Quem aqui não teve medo de olhar para debaixo da cama ou da rede? Quem não tinha medo do escuro? Quem não tinha medo de sair à noite? Quem não tinha medo quando assistia um filme de terror? Esse medo que você diz é uma crença. E você tanto crê naquilo que produz em você o medo. A reação até biológica acontece. Se você tiver um medo muito grande, ou você desmaia, ou você tem uma disenteria, ou você começa a gaguejar, porque essa crença forte, humana, natural, pode produzir em você um infarte, pode produzir uma alegria tão grande que você não pare de rir. Isso é natural. Pode fazer você chorar, ficar no chão chorando. Isso tudo é natural. Então, quando alguém ri ou chora, ou fica acuado no canto com medo, qualquer reação humana, biológica, isso é uma crença natural. A fé que Deus nos dá, o dom da fé, produz coisas que o sobrenatural tem para nós. Faz você um crente corajoso, audacioso no sentido espiritual. Ousado. Um crente que não tem limites no sentido de ação. Então, o dom da fé faz você olhar para uma coisa que está pequena e fazer ela ficar grande. Eu fico, às vezes, olhando para o dom da fé das pessoas quando vão ofertar. Não tem fé. Quando vão dizimar. Não tem fé. Quando vão ganhar almas. Não tem fé. Quando você marca um desafio, as pessoas não têm fé. Elas dizem logo assim, não, é muito grande para mim. Baixa aí que eu consigo. Porque no campo natural você vai buscar o seu comodismo. Você tem que fazer algo que caiba no bolso, que caiba na mão. Por exemplo, a oferta. Você vai ofertar o que cabe no bolso. Se o senhor me mandar eu trazer uma oferta de 10 mil reais, estou fora. Isso não cabe no meu bolso.
E eu vou dizer para você, é verdade. É verdade. Se o Senhor disser para mim, essa semana você vai ganhar 50 pessoas para Cristo e levar para a igreja. Isso é impossível para mim. Não faz sentido isso aí que você está falando para mim, não. E eu concordo com você. É verdade. Porque a sua fé natural limita você em tudo. Quando eu digo, você vai trazer um dízimo de R$2.000 esse mês, você diz, eu ganho 1.200, como é que eu vou trazer um dízimo de 2? Isso é loucura, dízimo é 10%, dá 120, como é que eu vou chegar lá em 2? Você é que está limitando a sua bênção. Porque quando a gente fala de fé como dom de Deus, ela produz o resultado para o qual ela foi enviada. Imagine Moisés dizendo ao mar que se abra e o mar fica lá no cantinho dele, do mesmo jeito. Tocar e nada acontecer. Bater com um cajado e nada. E não sai água da rocha. E não tem coluna de fogo. E não tem nuvem no dia. E não tem nada. E não produz coisa nenhuma. O que Moisés teve que fazer para que aquilo acontecesse? Primeira coisa, ele teve que receber o dom de Deus. Porque ele ia enfrentar Faraó e os seus exércitos dentro do Egito, dentro da casa de Faraó. Você imagina você entrar dentro da casa do governador daqui do estado e afrontar ele como fez Moisés? E dizer, deixa o meu povo ir para o culto. Para com esse negócio de fechar a igreja. Você já imaginou isso? Vou jogar 10 pragas em Fortaleza até você reagir. Até você entender o recado. Só que essas pragas só vão pegar em quem é exato. Aí você diz assim, isso é loucura. Nunca que isso vai acontecer. Nunca que ninguém vai entrar lá e falar isso. Nunca que ninguém vai... Ah, é? Pois teve um Moisés que fez. Porque ele recebeu um dom de Deus. Então a gente lê a Bíblia, mas para quê? Para que você ter conhecimento da Bíblia, que até o diabo tem, se você não tem a fé, que é o dom de Deus. Então você lê a Bíblia para ter a sua fé. E a sua fé não produz nada. A prova é que você não sai do canto. Nem financeiramente, nem ministerialmente. A sua vida, ela é vazia de resultados. Ou não é? Sim ou não, pessoal? Vazia. E você acaba até dizendo, se eu sou filho de Deus, se eu não sei o quê, cadê Deus? Cadê a resposta? Cadê o resultado? Cadê minha cura? Cadê meu resultado da minha fé? Né? Então, quando a gente pensa em fé, a gente tem que pensar no dom de Deus. Se você quiser pedir alguma coisa a Deus essa manhã, peça fé. Peça o dom da fé para você não ser mais como você é. Para você ter a intrepidez de Moisés para entrar onde todo mundo diz que você não pode entrar, que não vai dar certo, que não vai conseguir, e você entrar lá. Peça o dom da fé para você fazer curas que você nunca foi capaz de fazer. Para que quando você profetizar, pessoas recebam emprego, abram empresas como nunca antes aconteceu. A família se salve. A igreja encha. Fique lotada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Peça essa fé a Deus e revele o mistério da fé para as pessoas.
Porque esse é o mistério da fé. A vós é dado conhecer, e aqueles que não são, não é dado. Para que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não sejam, como diz aqui no texto, e não entendam e não se convertam, e não sejam perdoados os seus pecados. Por que isso? Porque ninguém vai ser perdoado com uma fé natural. Quem entendeu isso agora? Se você acha que foi perdoado pelo sacrifício da cruz com a fé natural que você tem expressado, você vai ficar no dia do arrebatamento. Você não pode morrer agora, porque se morrer vai para o inferno. Porque a fé é natural. Quando você tem o dom da fé, você está salvo. Então eu queria fazer uma diferença muito grande entre a fé do dom dado por Deus e a fé que você contrai através do envolvimento religioso que você tem na igreja, ou de uma leitura que você faz na Bíblia, ou de uma palavra que você ouve e que mexe com o seu emocional. Isso não é fé. Fé é um dom que muda, que transforma, que faz você ser um Enoque. Lembra de Enoque que andava com Deus? Que faz você ser o ladrão da cruz do lado direito e não do lado esquerdo. Que mais ainda faz você buscar o cara que está lá no centro e ser imitador dele, que é Jesus. A fé faz você deixar de ser um perseguidor para ser perseguido. A fé que eu estou falando motiva você a dar a sua vida pela vida dos outros. Não te deixa recuar, não te deixa retroceder. Então, o primeiro mistério é o do reino de Deus. Se você não o conhece, é porque você não está salvo. Como está escrito aqui, eu vou ler de novo. Para que vendo, vejam e não percebam. Você está vendo, mas você não percebeu a fé. A diferença é que ver, você vê, como qualquer um vê. Qualquer religioso vê isso. Mas você não percebe o que está sendo dito. Isso não muda você. Isso não mudou. Você tem seus altos, seus baixos, seus altos, seus baixos, seus altos, seus baixos. Você está sempre assim. E isso aqui é coisa para gente que quer estar em alta e não em baixa. E ouvindo, ouçam e não entendam. Você não entende. Você não entende. Você não entende o valor do dízimo e da oferta como entendeu Mateus, o cobrador de impostos, que era um homem rico por ser cobrador de impostos. Ele tinha um emprego do Estado, dado pelo Estado naquela época. Mas quando Jesus disse, vem e me segue, ele largou tudo e foi. Ele largou o emprego dele. É como se você tivesse um emprego federal, ou estadual, ou municipal, onde você tem seu salário certo, e alguém diz, agora larga tudo e vem pregar o evangelho. E você larga o emprego e vai. Nós vivemos na contramão. As pessoas querem arrumar o emprego para pregar o evangelho. E deveria ser o oposto. Elas deveriam largar o emprego para pregar o evangelho. Mas eu vou viver do quê? O dom da fé. O dom da fé. Se você tem o dom da fé, toda semente que você planta, você colhe. Ela se multiplica. O dom da fé. Você entende? Ouve com os ouvidos, mas não entende. Vê com os olhos, mas não percebe. Então você vai continuar buscando coisas naturais e deixando as espirituais. Porque você não cabe no seu arcabouço mental ou no seu bolso financeiro
Você diz, poxa, mas eu tenho luz, eu tenho água, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aluguel, eu tenho não sei o que, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho não sei o que. Como que eu vou largar tudo e seguir Jesus? Se o bispo bancar, eu vou. Só que a fé é uma dádiva que eu recebi, porque busquei. Eu não posso te dar. Os resultados da minha fé eu colho porque eu vivo o dom de Deus. Paulo mesmo disse, vocês não me veem muito falando em línguas. Vou trocar em miúdos o que ele falou. Vocês não me veem batizando muita gente. E por que Paulo não evidenciava tanto isso? Ele disse, eu prefiro falar com vocês na língua que vocês entendem. Por quê? Porque o dom maior era conhecer o mistério da fé. E ele tinha. Muito mais do que profetizar enfim. Ele tinha o dom da fé. Então, pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. A fé que é dom de Deus. Enquanto você estiver contabilizando vivos e mortos, e quando sai no jornal, morreram 2.400, morreram, você fica. Enquanto as coisas externas, elas interferem no teu interior, você não tem o dom da fé. Você quer ver uma informação que você deveria assistir no Jornal Celestial? Em vez de você olhar quantas pessoas estão morrendo de Covid, e eu lamento por isso, profundamente. Mas em vez de você ficar olhando para aquilo ali, e parado, estagnado na sua fé, você deveria lembrar o que o Jornal Celestial disse há muito tempo atrás. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Mas você tem a fé para isso? O dom da fé para isso? Então, se você não tem essa fé para andar sobre as águas, você vai viver naufragando. Em todas as áreas da tua vida, você vai viver naufragando. Inclusive na questão ministerial. Por que não produz? Por que não cresce? Por que não tem gente lá? Por que não está ganhando alma? Por que... Não, eu tento, eu vou, eu faço isso, aquilo outro, eu me esforço e não está dando resultado. Por quê? Porque você está no campo do natural. E no natural você vai cansar. Você vai fadigar. Eu mesmo, quando eu estou no natural, eu canso. Sabe uma coisa que me cansa? Ouvir desculpa dos outros. Eu fico cansado de ouvir alguém ficar dando desculpas sobre uma coisa que eu tenho certeza, com o dom da fé, que poderia ser diferente se aquela pessoa tivesse a visão que eu tenho. Mas as pessoas já começam, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei. Pois o cara que disse que não sabia falar, abriu o mar vermelho. Mas uma coisa eu queria deixar claro. Se você não tiver o dom da fé, você vai continuar assim, sem resultados. Então, tem coisa que você podia já ter feito, mas você não faz por quê? Não, porque eu estou esperando que alguém faça por mim. Quando você vive a fé, você só depende de uma pessoa. Quem é? Pronto. Depende de Deus. E Deus se agrada, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem? Que fé é essa? Que fé é essa? Será que se Deus te chama para um desafio e você aceita, não com fé natural, mas com o dom da fé, será que você não vai alcançar? Olha o que Jesus disse.
Esses sinais que eu faço e outros maiores do que estes, vocês farão em meu nome, mas por meio do dom da fé. Não é por meio de uma fezinha. Não é essa fezinha do Totolec, não. Que você dá R$ 5 para ganhar 100 mil. Essa é a fé do Totolec. Quem é que não quer dar 5 para ganhar 100 mil? Dá R$ 5. Não, eu dou R$ 5 e ganho 100 mil. Tá bom demais, dá para arriscar. Claro que dá para arriscar. Claro que dá para arriscar. Eu quero ver você dar 100 mil. 100 mil para conseguir conquistar 1 milhão. Ou seja, eu quero ver você apostar alto e crer no resultado. Você aposta alto? Não, você tem medo. Você tem medo de apostar alto. Você tem medo de fazer uma coisa grande. Então você está sempre com o pezinho assim, sabe? Medindo o próximo passo que você vai dar, porque não sei o quê. Você está sempre com medo de quebrar a cara. E você não pode viver assim, porque os medrosos não vão herdar o reino dos céus. E o medo que a Bíblia fala, irmão, é justamente esse de não viver a fé. É justamente esse de você olhar para o nada e continuar sem coisa nenhuma. E todo dia, entra dia e sai dia, você continua na mesma vidinha. A mesmice. Tá ficando velho, acabado, e continua do mesmo jeito. A gente tenta transmitir a palavra da fé, porque o dom não dá. É isso que eu queria concluir essa parte. Eu posso lhe dar a palavra da fé, mas o dom quem dá é Deus. Está aqui no texto. Ó, verso 8, capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, ou seja, não pode vir de mim para você. Eu gostaria muito de botar a mão na sua cabeça hoje e você receber a fé. O dom da fé. Só que a Bíblia diz que isso é dom de Deus. Homem nenhum vai te dar o dom da fé, só Deus. E com esse dom da fé, Mateus, você vence tudo. Você vence tudo. Você vence o seu eu, o seu pragmatismo, entendeu? Vocês vencem o pecado. Vocês vencem a ignorância. Vencem tudo. Os inimigos que se levantam contra. Vocês vencem tudo. Mas isso não é dom que eu posso te dar. Só Deus pode te dar esse dom. E Deus não dá. Você viu Jesus dizendo: esse mistério é dado a vós e não a eles. Porque eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão perceber. Para que eles não se convertam e sejam salvos. Puxa, quando eu ouço isso de qualquer um, eu digo assim: puxa, esse cara é um vagabundo. Como é que esse pregador não quer que o povo se salve? Mas quem está falando isso é o Salvador, é Jesus. E ele não é nada disso. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque ele está chamando a atenção das pessoas sobre a fé que é dom de Deus e a fé que é natural. Que não produz salvação. Tem muita gente que se engana achando que está salvo. Entendeu? Se engana.
Aí se envolve com coisas que não deve, com tudo que não presta. O final é que se desvia. Eu conheci muitos que se tornaram até pastores desse ministério e de outros mais, que viveram uma fé natural. Uma fé tão natural, mas tão forte, tão intensa, que fez os caras se tornarem pastores conhecidos. Mas hoje estão caídos. Mas foram conhecidos a nível mundial até, e caíram. Porque a fé, que é dom de Deus, é que faz com que você mude tudo e que seja você um crente Abraão, disposto a sacrificar tudo por tudo aquilo que Deus tem para te dar. Por tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus tem. Dona Graça tem muita riqueza na casa dela. Dona Graça tem muito ensinamento na casa dela. Dona Graça contratou servos para poder cuidar dos filhos adotados. Dona Graça pagou um preço alto por esse servo aqui, ó. Porque não existe cara mais torto e miserável pecador do que eu. Dona Graça teve um problema sério de transformar o torto em direito, o miserável em generoso, em gracioso. Então o trabalho que Deus teve comigo foi tão grande, mas Ele me contratou para cuidar dos adotados e fazer dos adotados filhos dele, parecidos com ele, que seguem o exemplo dele, seja filhos da graça mesmo. Então, quando eu tenho uma mentalidade de perdão, e a minha mentalidade é dos 70 vezes 7, e você tem uma mentalidade só de Pedro, e quando Pedro chegou e disse, Jesus, Senhor, quando alguém me fizer o mal, eu tenho que perdoar 7 vezes, né? Porque 7 vezes já era muito para o religioso daquela época, mas era o cumprimento da religião. E quando você cumpre a religião, para você está tudo bem. Não está tudo bem? Sim ou não? Quando você vem ao culto, não está tudo bem? Quando você lê a Bíblia, não está tudo bem? Quando você ora, não fica tudo bem? Quando você canta na igreja, né? Não fica tudo bem? Pronto, você cumpriu o religioso. O religioso, o 7. Só que o que Jesus falou foi 7 não, 70 vezes 7. Porque Deus quer muito mais do que você, com a sua fé natural, imagina que Ele está querendo. Você acha que está tudo bem em ir para a igreja, em ler a Bíblia, em orar, enfim. Mas, para Deus, a coisa é bem mais em cima, é bem maior. O que Deus quer de você, o sacrifício que Ele pede, é muito maior do que o que você quer dar para Ele. Então você continua fazendo a sua fezinha. E você está aqui. Mas existem alguns, poucos, que estão aqui. Essas pessoas que estão aqui, tem muita gente que tem inveja delas. Sim ou não? Mas por que fulano abre igreja, cresce ministério, quando ele prega, mexe com todo mundo, quando ora a gente é curada, ressuscitou morto. Por que fulano faz? E eu estou aqui nessa miséria desgraçada aqui. Simples. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas para eu receber o dom da fé, eu tive que verdadeiramente dizer para Deus, Senhor, eu quero trabalhar para a Dona Graça. Eu quero cuidar de verdade dos filhos dela. Eu quero formar o caráter deles para que eles não imitem os filhos do passado. Esses que a Dona Graça está adotando e está pagando caro para que eles vivam com ela, porque o sangue de Cristo na cruz foi muito caro.
E deles eu vou cuidar com toda a força do meu coração. E eu vou usar a minha fé, o dom espiritual, o dom que vem de Deus e não um dom natural. Eu vou fazer tudo que o Senhor plantou em mim, eu vou dar para eles. Por isso que Jesus disse, eu não falo de mim, mas daquele que me enviou. Então quem faz isso, tem ministério grande, faz obra crescer, cura enfermos, expulsa demônio, não tem limites para prosperar no que faz. A Bíblia diz que tudo que fizer, prosperará. Toda árvore está plantada junto ao ribeiro? Não. Se fosse assim, não haveria floresta. E teria que ter muito ribeiro para poder ter tanta árvore junto. Tem árvores que estão afastadas do ribeiro. Mas só há um local onde as árvores dão o seu fruto na estação própria e tudo que fazem prospera. É lá perto do ribeiro. Tem gente que está distante do ribeiro e quer prosperar. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Ei, se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família.